Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Administração, secretário Franzé Silva. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Secretário, eu vou falar com o senhor sobre aí o projeto de reforma administrativa que vai para a Assembleia, falar sobre manifestação, reivindicações de servidores do Estado sobre corte de condições de trabalho, mas eu quero começar por uma pauta quente. O senhor acaba de chegar do Palácio Karnak, onde esteve em audiência com o governador Wellington Dias, tratando sobre a questão do salário do governador. O que é que o senhor conversou com ele, que é um projeto lá da Assembleia, que eleva o vencimento do governador para R$25 mil. Qual é a posição do governo diante desse projeto da Assembleia? Hein, secretário? Estive há pouco conversando com o governador e ele coloca de forma muito clara, Amadeu, que a preocupação maior que nós temos hoje, e é uma luta que nós estamos travando desde o primeiro dia de governo, é com a questão do equilíbrio fiscal do Estado. Tá? Então, qualquer mexida hoje que nós fazemos, que tenha caráter salarial, tem que ser feito com muita prudência, com muito cuidado. Saímos do excesso de gasto com o pessoal, que era um dos objetivos nossos, para poder destravar a economia. Então, nesse sentido, nós estamos buscando fazer cálculos, fazer as coisas sempre de forma muito prudente, porque não se pode pensar hoje somente em aumentar salário de servidores, sem saber qual o impacto disso vai gerar na economia do Estado. Então, peraí, quando aumenta o salário do governador, vários outros reajustes acontecem em cascata, é isso, secretário? Isso, deixar bem claro, assim, as pessoas têm me perguntado quais são as categorias que estão hoje atreladas ao salário do governador. Na realidade, não existe uma categoria específica, esse atrelamento existe em relação ao salário que é pago, né, que é considerado redutor constitucional, que é o salário do governador. Então, qualquer servidor que tenha tido, durante a sua vida funcional, ganhos e incorporaram esses ganhos e hoje estão com um valor superior a R$17 mil, que é o redutor, à medida em que eu aumento esse valor do salário do governador, automaticamente todas as pessoas que estavam abaixo do redutor passam a ter salários garantidos. Quais são essas categorias, secretário? Diversas. Nós temos os coronéis, que hoje tem alguns que estão com salário superior ao do governador, tendo redução por conta do redutor salarial. Temos os médicos, temos os auditores fiscais da Receita Estadual, temos os controladores. Quer dizer, mexeria nesses salários todos. Engenheiros. Que impacto na folha? Esse impacto hoje está orçado em torno de R$450 mil. Peraí, então, o aumento do governador, ele ganha hoje quanto? R$17 mil. Ele ganha 17 mil e iria para 25. No contra-cheque do governador, o aumento seria de R$8 mil, é isso? Isso. Mas o impacto na folha é de 450. R$450 mil. E em função disso, o que o governo vai fazer? Não, a orientação do governador, que ele passou agora há pouco para a administração, é uma orientação que já vinha desde o início do ano. Nós vamos fazer a apuração do primeiro quadrimestre, né, do relatório de gestão fiscal, para saber enquanto o Estado vai estar impactando com gasto de pessoal em relação à sua receita corrente líquida, para poder fazer qualquer alteração. A nossa preocupação... Mas essa discussão está sendo congelada? O governador conversou há pouco com o presidente da Assembleia, no sentido de que nós possamos adiar postergar essa discussão até que nós tenhamos os dados do relatório de gestão fiscal. Do primeiro quadrimestre até abril. Até abril. Mas essa discussão só será retomada em maio. Em maio. Por quê? Para que as pessoas entendam, a sociedade possa entender, fizemos um trabalho muito árduo com a colaboração da equipe técnica da Fazenda, da Administração, da Procuradoria, da Controladoria e, acima de tudo, com a capacidade de entendimento dos conselheiros que entenderam a argumentação que nós levamos com bases legais de entendimento de outros estados para podermos reduzir o gasto com o pessoal conforme estava no balanço. Então, descemos aí de 53 para 44,15, mas no decorrer desse processo, né, tivemos agora o gasto com os salários
dos professores alterados por conta do piso nacional dos professores. Temos aí algumas outras contratações, inclusive no magistério, para complementar a rede, para iniciar o ano letivo. E isso nos preocupa. Não podemos, de forma nenhuma, tomar nenhuma atitude em relação à folha de pagamento que deixe o Estado novamente em inadimplência. Precisamos trazer os recursos que estavam parados aí nas operações de crédito, os convênios que estavam sem liberações, para podermos fazer a economia girar. Precisamos gerar empregos, precisamos gerar renda nesse Estado. Nós passamos 1 ano e meio numa situação de estagnação econômica e a grande preocupação do governador, e é essa orientação que ele tem dado à equipe, para que a gente trabalhe com muita prudência, porque, acima de tudo, nós temos que fazer com que o Estado volte à sua normalidade econômica. E a reforma administrativa está pronta? Vai para a Assembleia? Já foi? Ela está ainda na sua fase de acabamento. A equipe da Procuradoria, através do procurador-chefe Plínio Clerton, está fazendo os últimos detalhes na parte jurídica. Já conversamos com a equipe que tem interesse direto dentro da reforma e iremos apresentar ainda essa semana para o governador para que ele possa dar a palavra final nessa reforma. Agora, as mudanças, basicamente, as mudanças mais significativas são na Fundac, no Interp, no IAPEP e principalmente na AGESPISA. Essas mudanças, alterações, estão confirmadas? Estão confirmadas. O Interp ganha status de secretaria e ganha uma mobilidade maior, no sentido de fazer a regularização fundiária no estado do Piauí. Né? Hoje então, o Interp vira secretaria? Vira secretaria. Nós temos uma intranquilidade jurídica. Hoje, não só aqui na capital, mas em todo o estado. Desde o litoral até a região dos Cerrados, nós temos uma intranquilidade nessa área da regularidade fundiária. Então, esse trabalho não é só uma mudança de status, mas também uma melhoria no conceito para que isso possa ser agilizado. Fundac também vira secretaria? Fundac vira secretaria. É um compromisso do governador de campanha de dar à Fundac um trabalho mais direcionado, mais forte, no sentido de resgatar a cultura. Estivemos visitando recentemente a Fundac e constatamos o processo de desmonte que houve na Fundac. E não é só o desmonte físico, é o desmonte das ações culturais no Estado. E aí, essa nova modelagem da Secretaria de Cultura é no sentido de resgatar a cidadania, ligando a população na valorização da sua cultura. O IAPEP, o que muda no IAPEP? O IAPEP, Amadeu, é uma das principais medidas que estão sendo tomadas, né? A preocupação do governador é na questão do equilíbrio atuarial. O servidor, ao entrar no serviço público, ele tem a expectativa de, após exercer as suas funções, ele possa, no período de aposentadoria, ter a sua garantia, da sua tranquilidade, dos seus proventos. E hoje, não só aqui no Piauí, mas em todo o Brasil, está na ordem do dia a discussão do equilíbrio atuarial dos fundos de previdência. Então, o Fundo de Previdência sai do IAPEP, o IAPEP vai ter o caráter só de atendimento à saúde e vai ser incorporado dentro da estrutura da Secretaria da Administração como uma superintendência, né? E aí o foco vai ser gerenciar melhor essa área, principalmente no aspecto de capitalizar esse fundo. Então, a Previdência vai para a administração? Vai para a administração. E o IAPEP fica com... Só com saúde, só atendimento à saúde. Muda o nome? Não. Permanece IAPEP. E o último órgão aí que interessa, eu acho que é o que interessa mais a comunidade, especialmente aqui de Teresina, a AGESPISA, projeto de alteração da AGESPISA, de transformação de economia mista em instituto. Isso vai ocorrer? Na realidade, o Instituto já está criado desde a reforma anterior no governo Wellington Dias. O que nós iremos fazer é implementar esse processo. O que é que preocupa hoje? Não precisa votar de novo na Assembleia? Acredito que não. Nós vamos fazer esse entendimento com o procurador, que está coordenando essa parte jurídica, mas já existia a previsão anteriormente. O que nós vamos ver é se isso pode ser aproveitado.
O que nos preocupa ao governo e preocupa a sociedade, Amadeu, é a situação de necessidade de investimento nessa área. Tá? Hoje, o governador não declarou a área de saneamento básico como calamidade à toa. Falta água em todos os lugares dessa cidade. A situação em que a população passa é muito calamitosa. Então, precisamos dar urgentemente respostas à sociedade na questão do atendimento à água. Se falta água aqui na capital, imagine no interior. Não só a água, mas também o saneamento. Não, o saneamento é uma coisa mais grave ainda. Nesses dois pontos, o financiamento hoje está travado. Nós temos uma empresa que tem débitos, que não tem capacidade de captar recursos, e a gente está nessa perspectiva de buscar fontes de financiamento para poder dar respostas à sociedade nessa política tão importante, tanto do abastecimento da água, quanto na questão da ampliação da rede de esgotos do estado do Piauí. Eli, vamos de um por um, que eu tenho também aqui, vamos de um por um e o secretário responde rápido, vamos lá. Certo. Muitos telespectadores, secretário, com dúvidas em relação à condição especial de trabalho, como é que vai ficar de agora por diante. Tem um telespectador aqui que dá uma dica para o senhor, ele diz que na reforma administrativa era para acabar com as pastas que têm funções parecidas. E um outro diz que considera uma vitória da categoria policial militar, a quarta parcela do reajuste deles estar garantida. O senhor pergunta aqui se o senhor acha justo um policial militar não receber o risco de vida ou a insalubridade. Diz que o governo do estado, um outro telespectador, que a Emater está às moscas, não temos mais salubridade nem gratificação por função. E os agentes operacionais nunca tiveram reajustes, se o senhor pode rever essa situação. E o outro fala sobre os contratados ou são os terceirizados da Evangelina Rosa, que desde novembro estão sem receber o salário. Em relação à insalubridade, é preciso deixar bem claro, está havendo um ruído de comunicação aí nesse setor. A insalubridade ela é paga, Amadeu e Eli, com base num laudo. A legislação determina que existe um laudo para poder haver esse pagamento. O que a administração solicitou dos órgãos é que encaminhe esses laudos para que a gente possa pagar dentro do que determina a legislação. Algumas secretarias demoraram a apresentar esses laudos e, mesmo assim, nós estamos pagando. Não entendo por que estão reclamando. O que existe é a possibilidade de suspensão no final desse mês para os órgãos que não apresentaram os laudos atualizados em relação à questão da insalubridade. Condição especial de trabalho na segurança. A condição especial do trabalho, essa forma de pagamento durante os governos, eles passaram a ser de uma forma aleatória, virou salário. Né? E a legislação não diz isso. O Tribunal de Contas fiscaliza isso de perto. Então, o que existia? A condição especial de trabalho estava sendo concedida de forma aleatória. E ela tem um disciplinamento, ele tem um disciplinamento rígido em relação a isso. São duas resoluções. O que nós estamos fazendo, e aí a gente tem que socializar isso para o servidor e para a sociedade, que nós estamos cumprindo a legislação. Né? Então, aquelas Mas condições... o servidor vai perder aquele dinheiro. Haverá compensação ou não? Olha, as condições que eram dadas até por critério político. Tá? Então, não tinha um ordenamento. O que nós voltamos, e aí é importante salientar, foi aplicar a legislação que regulamenta isso. Se isso vai diminuir salários, então nós vamos ter que discutir piso salarial. Não dá, e aí eu quero ser bem transparente nisso aí, tá concedendo coisas de forma aleatória. Nós queremos tirar isso da cultura política. É como se fosse um penduricalho. Não, e tirar isso da cultura administrativa do Piauí. O que tem que ser pago são vencimentos. Essas coisas que eram pagas de forma irregulares, por conhecimento com determinados setores ou por apadrinhamento político, nós queremos banir isso do serviço público. Então ela não volta. Não volta no critério como era feito anteriormente. Nós estamos seguindo rigidamente o que determina as resoluções número 1 e número 2 do Conselho de Gestão de Pessoas. O Cabo Farias pergunta se essas mudanças com a reforma administrativa vão gerar um aumento na folha salarial do Estado? Não, nossa preocupação, tanto da área administrativa quanto na área jurídica,
de fazer o menor impacto possível salarial. A ordenação, a organização administrativa dessas estruturas que estão sendo criadas estão sendo feitas através de remanejamento de cargos. Nós estamos pegando cargos de secretarias que estavam agora contidas por conta da redução que o governador determinou e estamos transferindo para as novas estruturas. Então, por exemplo, transformação da possível. Fundac em secretaria, isso não vai alterar o valor que é gasto com o pessoal lá? De forma nenhuma. Uma das coisas, das estruturas que está sendo montada, que é de muita importância para o momento da economia do Piauí, são as PPPs, as parcerias público-privadas, que estão sendo criadas, está sendo criada a nível de Secretaria de Governo. Essa modelagem de captação de recursos, né, que nos ajuda a executar algumas obras importantes e que o Estado do Piauí não tem capacidade financeira para realizar no momento, ela vai ser feita nessa nova modelagem, que foi a modelagem que foi utilizada pelo governo federal no período da Copa do Mundo, que destravaram as obras que as pessoas diziam que a Copa não iria acontecer. Aeroporto e estádios. O Paulo quer saber por que o Estado está contratando tantos terceirizados. Não é bem isso, Paulo. Nós fizemos, pelo contrário, uma reorganização nessa área, tá? E a reclamação que eu tenho recebido dos meus amigos e meus companheiros de trabalho, os secretários, reclamado da quantidade inferior ao que eles tinham anteriormente. Porque num período de crítica que nós fazemos da situação que o Estado estava, nós não poderíamos manter a mesma quantidade. Nós estamos atravessando, isso tem que ficar sempre muito claro na cabeça dos gestores, na cabeça da sociedade. Nós estamos vivendo um momento de crise ainda. Tá? Nós estamos há 2 meses, né, que saímos, entramos no governo encontrando um estado de calamidade pública. As receitas têm crescido abaixo da expectativa e não se destrava a economia, não se organiza uma estrutura governamental em 2 meses. Então, o Estado continua em estado de calamidade em algumas áreas. Nós estamos com dificuldade financeira para gerir a máquina pública, mas a preocupação que nós temos e queremos dar tranquilidade para a sociedade piauiense é que estamos trabalhando muito na perspectiva de organizar o Estado para ele voltar a crescer. E hoje a palavra-chave dentro da gestão pública do Estado é austeridade. Obrigado pela presença, secretário. Muito obrigado. Ok.